E aí? Cabeça explodindo aí de tanto conhecimento a respeito de aposentadoria por incapacidade permanente? Mas vamos continuar. A treta ainda não acabou. Ainda tem muita treta para a gente ver a respeito desse benefício. Vamos aqui para o quadro continuar nosso esquema. A gente terminou aqui, ó, deixa eu ver aqui. Esse foi o último que a gente fez, né? Aqui, calma. Esse aqui, tá ruim aqui, pronto. A gente viu aí o conceito, carência, se depende de verificação, depende da verificação da perícia médica, não é devido ao segurado que já é portador de doença, né, mas tem o salvo, e o início do benefício. Agora a gente vai ver o seguinte, continuando a falar desse benefício, da aposentadoria por incapacidade permanente, a gente tem outros pontinhos para ver a respeito dele. Qual o pontinho que a gente vai ver agora? É a respeito do acréscimo de 25%. Que treta é essa? Acréscimo. Ele possui um acréscimo de 25%. E quando que vai ocorrer esse acréscimo de 25%? Quando necessitar de uma assistência permanente de outra pessoa. Quando precisar de uma assistência permanente de outra pessoa. Então, toda vez que esse segurado é inválido e necessita da assistência permanente de uma pessoa, exemplo, um tetraplégico, é inválido para qualquer atividade, só vai ficar ali, ele necessita que uma pessoa esteja sempre acompanhando ele ali para poder realizar as atividades diárias. Nesse caso, o valor do benefício vai ser acrescido de 25%. Vai ser feito o cálculo da aposentadoria por invalidez, e só lembrando qual é o cálculo? 60% do salário-benefício, né, mais 2% a cada ano, no caso que ultrapassar 20 anos o homem e 15 anos a mulher. Então, se o benefício, para ficar mais fácil o cálculo, é R$1.000, esse é o valor do benefício. Só que eu coloco mais 25%, então ele vai receber 1.250. Esse é o valor que ele vai receber, mas por que ele está recebendo a mais? Devido à necessidade de ter uma assistência permanente de uma outra pessoa, de um terceiro. Agora, o que eu tenho que saber a respeito desse valorzinho aqui? Que esse valor pode, se a soma do benefício junto com esse for maior que o teto, pode receber? O teto hoje, eu vou arredondar, tá? R$6.500. É 6.433 alguma coisa. R$6.500. Ele recebe, faz de conta, R$5.500 de benefício. Quanto é, vamos fazer o cálculo aqui, quanto é 25% Calma aí. 5.500 vezes 0,25, 1.375 mais 5.500 dá 6.800, ou seja, isso aqui mais 25% é igual a 6.875.
E aí, professor, o teto é 6.500. Vai poder baixar? Vai poder baixar? Não. Pode ser superior ao teto. Não tem problema nenhum. Outra coisa, professor, então ele está recebendo isso. Caso ele faleça, esses 25% vai passar para os dependentes? Não. Os dependentes não precisam da assistência permanente. Então, esses 25% morrem a partir do momento que o segurado vier a óbito. Vamos colocar tudo isso aqui no nosso esquema. Vamos colocar tudo isso aqui no nosso esquema. Então, daqui, a gente vai puxar algumas observações aqui, ó. Quais são as observações que a gente tem que ter aqui? Que pode ultrapassar o teto não acrescido na pensão por morte, e sempre vai ser reajustado conforme o benefício. Ok? Isso é o que a gente tem que saber a respeito do acréscimo de 25%. Outra coisa que houve muita mudança agora com a reforma, veio já de um tempo atrás, apareceu já em prova de concurso, é a respeito da convocação que esse segurado que vem recebendo aposentadoria por incapacidade permanente. Por que essa convocação? Gente, a aposentadoria por incapacidade permanente pode ser que ela cesse. Como assim, professor, cesse? Pode ser que essa incapacidade, essa invalidez para toda atividade seja revertida. Às vezes, devido a algum tratamento, alguma cirurgia, seja revertido isso. Ele era incapaz e hoje já não é incapaz para todas as atividades. Então, pode voltar a trabalhar, pode exercer uma atividade. E o INSS tem a prerrogativa de sempre quando observar alguma situação que acredite que esse segurado esteja recuperando sua capacidade laborativa, de falar assim, ei, compareça aqui para uma avaliação médica. Ele pode convocar essa pessoa a comparecer para realizar um exame. Então, a partir do momento que eu começo a receber benefício, eu estou ciente de que eu posso ser convocado para o INSS para realizar um exame. Ocorre que, algumas situações, ele fica isento. Ele não é obrigado a comparecer. E aí, isso que a gente tem que ter esquematizado aqui para você não errar na sua prova. Vamos lá aqui, ó. Colocar aqui. Nós temos a seguinte situação. A situação é: ele pode ser convocado a qualquer momento. Perfeito? E aí você já tem que ter ciência do seguinte aqui, ó, já vou colocar aqui. Professor, ele é convocado. Se ele não comparecer, o que vai acontecer? Caso ele não compareça, o não comparecimento vai acarretar a pena
de suspensão do benefício. Suspensão do benefício, ok? Então, beleza, professor. Ele vai ser convocado a qualquer momento e se ele não comparecer, ele vai receber uma penalidade. E a penalidade vai ser a suspensão do benefício dele. E aí, o que eu tenho que fazer então agora, professor? Entender que isso aqui, ele é obrigatório. Obrigatório. Ele é obrigatório em 3 situações. Grave aí. Ele é obrigatório em 3 situações. Primeira situação que ele é obrigatório. Ele é obrigatório no caso de exame médico-pericial. Exame médico-pericial. Chamou para perícia, tem que comparecer. Segunda situação que ele é obrigatório. Caso o INSS queira fazer a reabilitação profissional. A reabilitação profissional. E terceira situação que ele é obrigatório, que é no caso de tratamento dispensado gratuitamente. Tratamento dispensado gratuitamente. Nesses 3 casos, nós temos a obrigatoriedade de ele comparecer, tá? Nós temos a obrigatoriedade de ele comparecer. Mas agora, tome muito, mas muito cuidado com isso que eu vou falar para você. Nesse último caso aqui, vou colocar um asterisco aqui, ó. Que asterisco mais feio, né? Nesse último caso aqui, gente, existe um salvo. Então, nesse caso específico aqui, existe um salvo. Salvo o tratamento cirúrgico, salvo o cirúrgico. Não se aveste não, que eu já vou explicar. E a transfusão sanguínea. A transfusão sanguínea, transfusão de sangue, tá? Aqui nós temos essa observação para colocar. O nosso salvo, tá bom? Então, vamos aqui. Respira, não pira e preste atenção. Estou recebendo aposentadoria por incapacidade permanente, sei que o INSS pode me convocar a qualquer momento e sei que caso ele me convoque, eu tenho que comparecer. Se eu não comparecer, suspende o meu benefício. Até aí, ok? Até aí, ok. Respira. Eu sou obrigado, a qualquer momento, a realizar o exame pericial. Vem aqui para a perícia médica. Eu sou obrigado a ir para a reabilitação profissional, senão vai ser suspenso o meu benefício. E eu sou obrigado a realizar tratamento dispensado gratuitamente. Ou seja, o INSS vai falar assim, ei, se tu fizer esse tratamento, tu fica bom. Então vá fazer esse tratamento. Eu tenho que fazer? Tem. Essa é a regra. Salvo se for tratamento cirúrgico, ou seja, para eu ficar bom, para eu não ficar mais inválido, eu tenho que fazer uma cirurgia. O INSS não pode me obrigar a fazer a cirurgia. A cirurgia não. Ah, para você ficar bom é só fazer uma transfusão de sangue. O INSS não pode me obrigar não. Então tome cuidado com isso. Eu sou obrigado, exame pericial, eu sou obrigado
a reabilitação profissional e tratamento dispensado gratuitamente. Mas nesse último caso, eu tenho a prerrogativa de ser facultativo para mim se o INSS me exigir cirurgia ou transfusão de sangue. Nesse caso, eu não sou obrigado e não vou sofrer nenhuma consequência de suspensão de benefício. É isso que ele está dizendo aqui. Acabou? Claro que não, senão seria muito fácil, né? Claro que não acabou. Aqui eu tenho a situação onde eu posso ficar isento. Como assim, professor? Eu posso ficar isento, gente. Então aqui, ó, eu tenho a parte em que eu sou obrigado, mas aqui, ó, coloca o obrigado, existe a possibilidade de ficar isento. Como assim ficar isento? Ou seja, não ser obrigado. A partir do momento que eu fico isento, eu não sou mais obrigado. E quando é que vai ocorrer essa isenção? Aí a gente tem que ficar de olho aqui nas situações, tá bom? Nas situações, que é, vamos colocar aqui, primeira situação que eu fico isento é no caso de AIDS. Se tem AIDS, eu não sou obrigado a participar. Segunda situação que fica isento, caso eu tenha 55 anos de idade, mais 15 anos de benefício. Mais 15 anos de benefício. Sendo que esse benefício aqui pode ser a aposentadoria por incapacidade permanente ou o auxílio por incapacidade temporário, tá? Pode ser um dos dois. Como assim, professor? Deixa eu ver se vai atrapalhar aqui. Dá para entender. É o seguinte, lembra que eu falei para vocês que para eu receber aposentadoria por incapacidade permanente, é obrigatório ter recebido auxílio por incapacidade temporário antes? Não, professor! Perfeito. Não é obrigado. Mas pode ser que eu receba antes o auxílio por incapacidade temporário? Sim, professor! Beleza. O que ele está dizendo aqui é, completei 55 anos e tenho 15 anos de recebimento de benefício, ou seja, eu recebi 5 anos de auxílio por incapacidade temporário e já tem 10 anos que eu recebo o auxílio por incapacidade, ou a aposentadoria por incapacidade permanente. 5 mais 10, 15. Então, 55 anos mais 15 anos de tempo de benefício, tanto somando auxílio por incapacidade temporário com a aposentadoria por incapacidade permanente, deu 15 anos, 55 anos de idade, tô desobrigado. O INSS, se me convocar, eu posso falar, não vou, porque eu cumpri um dos requisitos que me torna isento disso. Beleza, professor, não tenho AIDS, não tenho 55 anos, ou até tenho 55 anos, mas não tenho 15 anos de benefício, né, porque pode acontecer. E aí, eu nunca vou ficar isento? Pode sim. Que aí a gente vai para outra situação. Deixa eu colocar aqui para você. A terceira situação é a de 60 anos. 60 anos. Ou seja, quem não tem AIDS, quem não tem 55 anos de idade e os 15 anos de benefício, ou tem os 15 anos de benefício e não tem 55 de idade. Quando é que vai ficar isento? Que é a regra geral, 60 anos. Com 60 anos você fica isento da obrigatoriedade, tá bom? Você fica isento da obrigatoriedade. Ok? Compreendido? Acabou? Claro que não podia acabar assim. Não podia acabar assim. Sabe por quê? Porque essa isenção aqui, lá vem treta, hein? Lá vem treta.
essa isenção aqui, agora eu vou colocar de lilás e vou puxar para cá, ó. Não se aplica. Não se aplica. Como assim, professor? O que o senhor está fazendo? Eu estou dizendo o seguinte, meu querido. Toda essa situação, eu posso ter AIDS, posso ter 55 anos, mais 15 anos de benefício, eu posso ter mais de 60, que isso não vai valer de nada, porque não vai ter isenção em nenhum momento nessas situações aqui. Agora preste atenção em mim aqui, ó. Deixa eu até ficar maior. Pum. Esses casos em que em nenhum momento vai haver isenção, a maioria deles são para beneficiar o segurado. Um exemplo. Eu não sou obrigado a fazer exame médico. Se eu tenho 60 anos, não sou obrigado. Se eu tenho AIDS, não sou obrigado. Se eu tenho 55 anos mais 15 anos de benefício, eu não sou obrigado a fazer mais exame da perícia médica. Mas caso eu queira comprovar que eu estou precisando de uma assistência permanentemente de um terceiro para fins de recebimento de acréscimo de 25%, eu sou obrigado a passar pela perícia. Poxa, mas eu vou passar pela perícia feliz da vida, porque é uma coisa que vai me beneficiar. Eu vou receber 25% a mais. Entendeu? Essa é uma das situações. Vamos ver as outras? Quais são as outras situações? Vou colocar aqui de azul. Nós temos a situação de acréscimo de 25%. Nós temos a situação de ele quer voltar a trabalhar, então ele solicita a verificação da capacidade laboral. Outra situação, para fins de subsídio judicial para concessão de curatela. E o último, para fins de apuração de fraude. Apuração de fraude. Pronto. É isso aí, tá? O que eles pedem é isso. Então, só dando uma recapitulada geral a respeito desse assunto. Dando uma recapitulada geral. Eu tenho que ser convocado, quer dizer, eu posso ser convocado a qualquer momento. E o não comparecimento vai suspender meu benefício. E eu sou obrigado a realizar exame pericial, reabilitação profissional e tratamento. Deixa eu ir com o laser aqui para vocês acompanhando. E tratamento dispensado gratuitamente, salvo cirúrgico e transfusão sanguínea. Só que dessa obrigatoriedade eu fico isento se eu tiver AIDS, se eu tiver 55 anos de idade mais 15 anos de tempo de benefício, e esse tempo de benefício pode ser a soma da aposentadoria por incapacidade permanente com o auxílio por incapacidade temporário, ou quando eu tiver 60 anos. Mas essa isenção aqui, ela não vai se aplicar em nenhum momento quando for para requerer acréscimo de 25%, quando for para solicitar a verificação da capacidade laboral, quando for o subsídio judicial para a concessão de curatela ou a apuração de fraude. Nesses casos aí, meu querido, não pode. Nesses casos, você não tem direito à isenção. Perfeito? É muita coisa? É muita coisa. Agora é o seguinte, não vou dar continuidade nesse bloco aqui porque eu não quero quebrar o assunto no meio. A gente vai ver agora o seguinte, eu sei que a aposentadoria por incapacidade permanente nem sempre é permanente. A pessoa pode voltar a ter sua capacidade laboral, perfeito? Se ela voltar a ter a capacidade laboral, como é que vai ser essa saída do INSS para voltar para a atividade? Vai ser de uma vez?
vai-te embora. Não quero mais, cessa o benefício e volto a trabalhar. Vai ser assim? Vai ser gradual? É uma mistura de ambos os lados aí para ver como é que vai ser. Como esse vai ser um conteúdo que vai pegar pelo menos 15 minutos de aula e a gente está aqui já em cima do nosso horário, eu vou deixar para o próximo bloco. Mas no próximo bloco a gente encerra a aposentadoria por incapacidade permanente, ok? Um forte abraço e até lá!